É. Aí colocaram medo em mim. Falaram, se você não for, Deus vai te cobrar. E quem é que quer que Deus cobre algo? Eu não quero. Então eu vou. Mas dentro de mim, eu não queria. Mas sabe que o Senhor já tinha preparado tudo para fazer a transformação na vida de uma pessoa que achava que não tinha sido chamada? Eu me lembro que nós estávamos numa igreja e eu estava muito confortável, porque quando a gente não tem compromisso, a gente fica confortável. Não é comigo, se tivesse algum problema era com ele. Morava numa cidade onde lá não tinha hospital, não tinha nada, mas acontece que eu morava perto de cidade que tinha, eu morava perto da mãe. Então a minha confiança estava em quê? Estava no homem, estava na minha mãe que estava perto, no meu pai que estava perto, nos hospitais que estavam perto se eu precisasse, porque eu tinha filhos, e a gente pensa isso. Então eu não tinha aquele compromisso com o Senhor. Acontece que chegou o pastor presidente e falou com meu esposo assim, vocês vão mudar lá para a cidade de Santa Maria. Aí ele falou comigo assim, lá não tem problema, lá também está perto da minha mãe, lá também está perto, se eu precisar de um hospital, coisa assim, também está perto. Mas Deus estava já trabalhando na minha vida. Volta o pastor presidente e falou assim, olha, a pastora Agamenon chamou ele no canto e falou com ele, vocês não vão mais para Santa Maria, vocês vão para Coluna. E sabe aonde ficava a Coluna, irmãos? Um ditado muito coisa, falava assim, onde Judas perdeu as botas, né? Era a última cidade que tinha no estado de Minas Gerais. Eu não conhecia, não sabia. E a gente arrumando ali aquela mudança, o meu esposo veio e falou para mim assim, Liene, nós não vamos mais para Santa Maria. Eu disse, o quê? A gente vai para onde? Eu falei assim, nós vamos para Coluna. Eu disse, meu Deus, mas Coluna não tem nada? Lá é a última cidade, lá não tem hospital, lá eu não conheço ninguém. Só para a gente poder chegar na cidade, a gente tem que viajar a noite inteira. E eu não quero, e eu comecei, irmãs, a ter um sentimento de desgosto tão profundo. Oh, por que o pastor está fazendo isso com a gente? Oh, meu Deus, por que, Senhor? Por quê? E foi aí que o Senhor falou, eu vou começar a trabalhar na sua vida, que você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Porque a minha fé estava depositada em um médico, a minha fé estava depositada na minha mãe, num carro, numa cidade. E nós não podemos ter a nossa fé depositada em coisas palpáveis. A gente precisa ter fé sobrenatural, uma fé em Deus, uma fé verdadeira, uma fé que é capaz de derrubar muros, uma fé que é capaz de fazer algo que é impossível para o homem, porque Deus é quem faz. E neste dia o meu filho estava com 8 meses de idade e ele tinha 2 dias que tinha começado a andar. E ele estava fazendo muito frio, igualzinho. Só Jesus na casa, um frio muito tremendo lá nessa cidade que a gente estava. E eu tomei banho, já era quase meia-noite. Eu acabei de arrumar a mudança e com uma tristeza no meu coração, uma tristeza na minha alma. E neste dia, Jesus estava preparando algo para a minha vida que eu não esperava. Cheguei dentro do quarto, meu esposo estava brincando com meu filho de 8 meses. E eu falei, se está fazendo tanto frio que eu vou pegar um creme para passar na minha perna. Eu abri a gaveta da cômoda e tirei. E eu não percebi quando meu filho desceu do colo dele e de repente eu só senti um cheiro. E eu olhei assim, a fumaça até subia. O meu filho tinha, não sei como que ele conseguiu abrir um vidro de ácido fênico e tomou aquilo. E a única coisa que eu falei na hora, o sangue de Jesus tem poder. Bati na mão dele, meu esposo correu, rapidamente pegou e a boca dele espumava e ele chorava. E a gente colocou suco ao invés de leite, porque a gente não achou, a gente ficou desesperado. E o Agamenon falou assim, Eliane, eu não sei, você troca de roupa e vem atrás de mim. Estava serenando, fazendo muito frio. E ele saiu com meu filho
Irmãos, e eu fiquei andando, e eu gostava de arrumar casa, ficar tudo limpinho. Mesmo que eu já ia sair, eu queria que ficasse limpinho. Eu comecei a andar dentro de casa e para fora. Dentro de casa e para fora. E eu só falava assim: Senhor, tem misericórdia, não deixe o meu filho morrer. Tem misericórdia, não deixe o meu filho morrer. Aí veio na minha cabeça: Senhor, mesmo que lá onde o Senhor está mandando a gente não tenha hospital, não tenha médico, não tenha ninguém, se o Senhor não deixar acontecer nada com o meu filho, eu nunca mais abro a boca para poder falar qualquer coisa contrário àquilo que o Senhor quer para nós. E eu andava, e eu pedia, e eu falava. E o meu marido foi e eu não conseguia ir atrás. E eu fiquei o tempo todo orando e pedindo ao Senhor. Aí com pouco ele chegou com meu filho. E aí ele falou assim: Eliane, quando eu estava subindo o morro para ir na farmácia, irmão. Era um morro tão alto, porque em Minas Gerais tem muito morro, né? Não é igual aqui. Um morro tão alto que para a gente subir uns 100 metros, mais ou menos, gastava uns 10 minutos. Porque era alto demais, você não aguentava correr. E ele foi, e ele falou que teve uma hora que ele sentiu que o Anderson estava perdendo as forças. E ele bateu lá na farmácia, gritando o farmacêutico. Aí o filho dele falou assim: opa, meu pai já está dormindo uma hora dessa, quase meia-noite, já estava dormindo. Ele falou assim: por favor, abre, meu filho tomou ácido fínico. Aí o rapaz chamou direto o pai dele. Aí o pai dele já veio falando: olha, pastor, se o seu filho tomou ácido fínico, vai orando aí, porque uma hora dessa toda a tripa dele já está cortada. E aí ele abriu a porta e olhou. Quando ele abriu a boca do meu filho, não tinha nada. Não tinha nada. Na visão daquele farmacêutico, não tinha nada. E ele não tomava mamadeira, ele ainda mamava. E quando a não chegou em casa, que ele tirou aquela roupa, ele estava com umas blusas grossas de lã, duas, uma amarela e uma azul. E aí eu fui tirando, aquela roupa estava espedaçando. Aqui nele estava tudo queimado. O céu da boca dele saiu completamente, saiu aquela casca do céu da boca e da língua. E aí a gente tinha ganhado uns cocos, não sei se vocês conhecem, uns coquinhos amarelos, e tinha quebrado. Sabe o que aconteceu? A gente deixou cair casca no tanque, e o tanque estava entupido. Eu peguei essas blusas e joguei dentro do tanque. O tanque desentupiu na hora. E eu olhei dentro da boca do meu filho, a garganta dele saindo pelinho. Irmãos, ele bebeu ou não bebeu? Mas o que Jesus quis mostrar para mim? Que eu não preciso de médico, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que faz algo impossível. Então Jesus é Ele que transforma a nossa mente. Às vezes a gente precisa sair daquele lado confortável para nos colocarmos de frente com as nossas barreiras, com aquilo que vem a nos prender. E Jesus fez maravilha na vida do meu filho. E este mesmo Jesus é o que foi me dando lições no decorrer desses mais de 30 anos que a gente está trabalhando para o Senhor. Tanta coisa que o Senhor fez, para quê? Para aumentar a nossa fé. Eu tive que aprender a viver pela fé. Pela fé. E eu me lembro quando meu filho era tão pequenininho, eu pensei assim: ele vai ser cantor. De tanto que ele chorava. Ele chorava tão alto que eu falei: vai ser cantor. Aí um pastor pegou ele, levantou, abraçou e falou assim: não, minha irmã, seu filho não vai ser cantor, ele vai ser pregador da palavra de Deus. E Deus fez meu filho um pregador da palavra. Graças a Deus. É um homem que prega, e a gente, às vezes eu fico pensando: como, né? A gente é tão fraco, tão assim, mas Deus faz, irmãos. É na sua vida. Talvez você pense assim: eu sou tão pequenininha, eu não sou nada, mas é na sua vida que o Senhor quer trabalhar. É através de você, para que você tenha algo para contar. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus, Ele sempre... Tem hora que eu fico pensando: como que pode? Eu pedi a Deus quando era pequena, que eu queria contar testemunho meu. Só que eu não fico contando testemunho só antigo, não, porque quando está muito antigo, Deus começa a fazer algo, e aí começa a vir novos. Eu fiquei 30 dias agora
né? Que a senhora ligou para mim, em Minas Gerais. Eu saí daqui, porque Deus, irmãos, Ele conhece o nosso futuro, o Senhor conhece lá na frente. Às vezes nós estamos aqui agora fazendo algo, mas o Senhor já sabe o porquê. E de repente o meu filho falou assim: mãe, estou comprando uma passagem para a senhora ir lá para Minas, para a senhora ir no aniversário da sua mãe. Eu falei assim: ah, tá bom. E aí Jéssica foi antes e eu fui no dia 21, que era um feriado. E falei assim: vou passar na sua casa, o Alisson, que eu tenho um filho que mora em Belo Horizonte, vou passar aí e a gente vai junto. E de lá nós vamos no aniversário. Cheguei lá, o meu filho: mãe, eu não vou porque eu não estou bem. Aí eu falei assim: o que você tem? Tenho dengue. Eu falei assim: meu Deus, é possível, o menino já teve Covid 2 vezes, agora está com dengue. É uma coisa. E eu via que ele sempre passava a mão no peito. E ele não é assim de ficar falando que está doente. E eu falei: você quer ir no hospital? Não, eu vou fazer os exames agora e vai dar tudo certo. E eu fui no aniversário da minha mãe, fiquei em casa, liguei para ele: como que você está, meu filho? Fez o exame? Estou internado. E a gente nunca passou por esse momento de filho estar internado, de sobrinho. A gente nunca passou por isso. E aí eu falei assim: meu Deus, internado? É, porque eu estou com pneumonia. Aí eu falei assim: ainda bem que está no hospital. No hospital. Aí eu voltando lá novamente, confiando, né, nos médicos. Ainda bem que está no hospital e você vai ficar bem. Irmãs, mas foi uma coisa terrível. Ele sentia muita dor e eu não sabia. Eu fui lá visitar ele em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, ele falou assim: eu sinto muita dor. E os médicos disseram que é por causa da pneumonia. Mas eu nunca vi pneumonia fazer as pessoas sentirem dor e ficar inchado. Meu filho estava completamente inchado. E aí eu falei assim, quando eu saí de lá, saí lá chorando. Falei assim: ô Jesus, tem misericórdia. Isso não é normal. Eu liguei para os meus pais e a minha mãe falou assim: Liene, nós vamos entrar em oração. Isso foi na sexta-feira. Quando foi sábado de manhã, de madrugada, um dos colegas do meu filho ligou para o meu outro filho que estava comigo em casa, o Emerson, e falou para ele: se vocês puderem, vocês voltam, porque o Alisson piorou muito e o médico está me chamando para o hospital agora. Só que Emerson não me contou nada. Ele levantou, foi trabalhar e eu fiquei: Jesus, tem misericórdia, ajuda, né, o Alisson, eu estou vendo, vi que ele sofrendo. Aí larguei tudo que eu estava fazendo e liguei. Quando eu liguei, ele falou assim: mãe, a senhora pode fazer uma coisa para mim? Eu falei assim: o quê? A senhora pode orar por mim, mãe? Porque eu estou sentindo muita dor e os médicos não sabem de onde é essa dor. E eles precisam descobrir. Ora para que Jesus mostre os médicos. Aí eu desliguei o telefone e comecei a chorar. Eu chorava e falava assim: eu tenho misericórdia, mostra, Senhor. Aí liguei para as minhas irmãs e as minhas irmãs só falavam comigo assim: Eliene, vai dar tudo certo, confia. Ô irmãs, às vezes a gente fala com as pessoas que estão sofrendo: confia, mas é difícil você confiar quando a coisa está acontecendo com você. Quando é você que está naquele momento de dificuldade, é muito difícil. E liguei para outra e ela falou assim: Liene, eu estou indo agora para a consagração e eu vou orar exclusivamente para ele. Mas você confia. Todo mundo me dizia para eu confiar. E eu falei assim: Senhor, aí eu comecei a orar diferente. Eu não comecei mais a pedir o Senhor para mostrar. Eu falei assim: Senhor, me ajuda a confiar. Eu preciso confiar. Senhor, me ajuda a confiar. Tem misericórdia. Eu preciso confiar. Porque se eu não confiar, como que o Senhor vai operar na minha vida? Como que o Senhor vai fazer algo? Eu preciso. E eu coloquei aquilo na mão do Senhor. E aí, quando foi 3 horas, o meu menino chegou do serviço e disse: mãe, vamos lá na casa do pai da senhora, na casa de boa, né? Para ver como que ele está, e de lá a gente vai para Belo Horizonte. E aí eu liguei o celular. E aí a minha irmã tinha mandado assim: Eliene, ela mandou uma mensagem chorando. Ela falou assim: Eliene, você precisa confiar. Eu estava lá na igreja orando. E Deus mandou dizer para você que você não precisa preocupar, porque Ele mandou um anjo lá agora visitar o Alisson e Deus vai mostrar aos médicos o que está acontecendo. Só que eu não levei aquilo muito a sério. Eu não levei. Aí eu fui para casa e em casa comecei a chorar.
Aí o meu menino, eu vi que ele chorou também, só que eu pensei que ele tinha chorado porque tinha me visto chorar. Não, ele chorou porque ele sabia que os médicos tinham falado que a situação do meu filho estava muito ruim, tinha piorado muito. E eu fui a Belo Horizonte. Quando nós chegamos a Belo Horizonte, 10 horas da noite, eu cheguei na porta do hospital, o Eduardo chegou e falou assim: olha, graças a Deus que vocês chegaram, mas vocês não sabem o sufoco que eu passei, mas ainda bem que Nossa Senhora entrou com providência. Eu falei assim: como assim? Ele falou assim: 3 horas da tarde, os médicos conseguiram descobrir o que ele tinha. Eu falei com ele assim: não foi ela, não, foi Deus. Eu lembrei do que a minha irmã tinha mandado para mim. Deus está mandando um anjo lá agora. Eu falei com ele assim: foi Deus. Aí ele falou assim: então foi Deus. Eu falei assim: foi Deus. E ele foi e fez a cirurgia, irmãs. Deus é que colocou na frente dos médicos que ele tinha dado derrame na pleura, ele estava todo inchado, ele estava todo complicado, e ele chegou lá no hospital com o PCR de 398, e o PCR de uma pessoa normal tem que estar menos de 3. E quando ele chegou lá, o médico falou assim: olha, você chegou aqui com caso de morte, porque quando chega em 200 é caso de morte. E ele chegou com quase o dobro do que é caso de morte. Mas para Deus não existe coisa impossível, meus irmãos. Aleluia. Para Deus aquilo que é impossível, que é morte, Deus é vida. Glória a Deus. E foi o Senhor que entrou com providência. Quando nós começamos a orar, colocou a igreja para orar, colocou o povo de Deus para orar, e aí Deus começou a trabalhar. Tanto que ficou um testemunho lá naquele hospital. O médico falou assim: eu não sei o que aconteceu, mas que você, rapaz, é um milagre aqui dentro, você é. O nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Glória a Deus. Eu não sei, minha irmã, eu não sei o que você está passando, qual é a sua dificuldade, se você tem alguma dificuldade, mas creia que o nosso Deus, Ele faz o que é impossível. Que os médicos não podem ver, o nosso Deus vê, e Ele já sabe onde está. É esse Deus que nos coloca para frente, é esse Deus que nos faz andar, que nos faz caminhar, que nos faz confiar. Às vezes nós estamos pensando em parar, estamos cansados. Não faça isso não, minha amada. É difícil sim, dói sim, mas a vitória, ela é certa. A vitória que o Senhor nos dá, ela é certa, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus que deu vitória a Davi. Porque quando aquele povo de Israel viu que ali estava aquele gigante, todos ficaram com medo, mas ali havia um que confiava no Senhor, um menino que confiava no Senhor, que já tinha rasgado um urso pelo meio, que já tinha matado o leão. Ele falou: este mesmo Deus vai me fazer também, vai entregar o Golias em minhas mãos. E é este Deus que deu vitória a Israel, é este Deus que Aleluia. deu vitória à igreja aqui, é o Deus que dá vitória às irmãs. Você não sai da sua casa por simplesmente sair, é porque Deus quer algo com você. Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a sua casa. Eu não sei o motivo que você às vezes tem pensado em parar, em desistir. Não faça isso, porque o nosso Deus, Ele está aqui. É o Deus que fechou a madre de Ana, mas foi o Deus também que abriu e entregou para ela o troféu da vitória, que foi Samuel, que foi um grande profeta. Ele sim foi a vitória que ela recebeu, e você também vai receber a sua vitória. Quem sabe é hoje, quem sabe está chegando o Aleluia. momento. Não é hora de pararmos, é hora de lutarmos com toda a força que nós temos para vencer o gigante. O gigante, às vezes, ele parece assim intransponível, mas não vamos correr como o povo, como aqueles soldados de Israel correram, não. Não vamos ficar escondida, não. Vamos de frente, falar que o Senhor dos Exércitos vence o gigante por nós. O Senhor dos Exércitos é que dá vitória a Israel. O Senhor dos Exércitos é que dá vitória a esta igreja. Então, vamos contar as nossas vitórias. Vamos contar as nossas bênçãos. Não vamos pegar carona na oração da pastora.
Não vamos pegar carona na oração do pastor ou da irmã do ciclo de oração, porque tem muita gente pegando carona. Enquanto a gente pega carona com aqueles que oram, com aqueles que buscam, nós estamos perdendo a oportunidade de sermos íntimos de Deus, de receber algo valioso de Deus. Às vezes a gente está com algum problema, a gente não ora, mas a gente sabe que o pastor ora, que a esposa do pastor ora. Você ora por mim? Eu estou com um problema, você pode orar por mim? A gente pode ajudar. A gente pode ajudar você a orar. Mas ore, busque o Senhor, porque o Senhor vai te dar lindas histórias para contar da sua própria vida. Que você mesmo vai poder testemunhar daquilo que Jesus fez. Você mesmo vai poder testemunhar como Ana testemunhou após aquele voto maravilhoso que ela fez de deixar o filho dela morar na casa do Senhor. Porque Deus já tinha um plano na vida de Samuel. Mas Ana não teve só Samuel, ela teve outros filhos. Isto prova que ela não nasceu estéril. Foi Deus quem fez ela estéril, mas foi Deus também que tirou a esterilidade dela. E este Deus está presente aqui nesta noite. Este Deus está aqui para te dar glória a Deus. Este Deus está aqui para tocar no seu coração. Este Deus está aqui para te ensinar. Às vezes Deus nos dá alguns momentos difíceis, é para nos ensinar, para que a gente possa saber realmente contar quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. O nosso Deus, ele não falha, ele não falha nunca, ele é vivo e permanece para sempre. Sejamos mulheres corajosas, mulheres vitoriosas, mulheres com sede de receber algo de Deus, mulher que continua carregando a cruz. Às vezes o seu ombro está machucado, às vezes o seu ombro está ferido.